Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Olá! Seja bem-vindo a mais uma live promovida pela Igreja Presbiteriana do bairro José de Anchieta. Eu preciso lhe dizer que é muito bom poder contar com a sua gentileza e a sua simpatia em nos acompanhar. Espero que Deus abençoe a sua vida, que seja um tempo de muito proveito para você, que você também esteja sempre ligado conosco. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isto. Não é difícil, é grátis, é só você clicar aí. E eu espero que Jesus esteja abençoando a sua vida sempre de uma maneira portentosa. Nós iremos iniciar agora esta celebração ao nosso Deus, orando, buscando a presença do Senhor juntamente conosco. Querido Deus, nosso Pai eterno, o Senhor é grande, é soberano, é majestoso. Todo domínio, império, o poder estão em tuas mãos. E por isso nós agora, com toda a força da nossa alma, queremos erguer as nossas vozes e bendizer o teu nome, porque o Senhor é digno. Louvado seja o Senhor pelos séculos dos séculos. Obrigado, ó Deus, por tua presença, não somente perto de nós, mas também dentro de nós. E neste momento tão especial para todos nós, esperamos que o Senhor possa nos abençoar de uma maneira portentosa, para que tenhamos alegria, para que tenhamos satisfação, para que sejamos, ó Deus, movidos, comovidos pelo poder do Espírito Santo, para que encontremos em Ti a paz que todos precisam. Que seja assim, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Eu quero fazer a leitura no Salmo 92. Temos alguns versículos preciosos aqui na palavra de Deus para todos nós. Abra sua Bíblia se você tiver alguma por perto. Se não tiver, pode ser também com o seu celular, o seu tablet. E eu quero ler alguns versículos aqui do Salmo 92. Nós lemos assim, na palavra do Senhor. É um hino de gratidão a Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. É muito bom louvar ao Senhor. É gratificante para todos nós termos esta bela experiência. Que Deus nos abençoe agora neste momento especial, onde estaremos louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, juntamente com o nosso irmão Júlio. Vamos acompanhar o Júlio Gabriel. Boa noite, irmãos. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor. Vamos cantar um cântico muito bonito. Fala muito ao meu coração, diz que Deus está aqui. Né? Assim como o ar que eu respiro, Deus fala com a gente, Deus está conosco. Deus está
Esse próximo cântico que nós vamos cantar nos diz que Ele me amou primeiro, no início das coisas, no início da criação do mundo, quando Deus fez o universo, Deus já sabia quem era você, Deus já escolheu você para nascer. E assim diz que Ele me amou primeiro. Eu também, como sentimento recíproco, amarei ao Senhor. Que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me
amou primeiro. Eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor Deus, muito obrigado por este grande amor derramado na cruz. Senhor Deus, sabemos que não somos dignos de merecer todo este grande amor, todo esse carinho, Senhor Deus. Somos pecadores, somos falhos, somos, Senhor Deus, frágeis, Senhor Deus. Mas a tua infinita bondade, aquilo que, Senhor Deus, nos faz, Senhor Deus, como filhos do Senhor, é o perdão. E pelo teu imenso amor, quando o Senhor entregou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós, Senhor Deus. Foi quando nós, Senhor Deus, podemos perceber que este amor que tu tens sobre nós é enorme, é imenso, é, Senhor Deus, único. Nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós pedimos, Senhor Deus, também que o Senhor esteja com aqueles que necessitam de Ti, os enfermos, os necessitados, os que estão desviados, Senhor Deus. Que o Senhor traga, Senhor Deus, paz, restaura o coração de cada um dos Teus servos. Nós fazemos essa oração não do meu nome, mas no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Há um texto na palavra de Deus que nós encontramos no Salmo 51 e a palavra inspirada está assim registrada. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Nós precisamos desse toque do Senhor. Todos nós, inevitavelmente, não podemos prosseguir a nossa jornada que temos aqui se não pudermos contar com este cuidado de Deus, não somente para nos perdoar quando nós confessamos os nossos pecados, mas também nos lavar por completo, mas também nos fazer limpos para a glória dele mesmo. Quando Deus olha para nós, ele precisa enxergar em nós a pessoa de Jesus Cristo, o Filho unigênito que veio e derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos purificar de todo e qualquer pecado. É por isso que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos, ele escreve no capítulo 8, no versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada pode ser maior do que o sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário por todos nós. Por isso, quando confessamos e de fato e verdade recebemos o perdão que Jesus nos concede, podemos sim erguer as nossas cabeças, nos levantarmos, celebrarmos e seguirmos a nossa caminhada com a plena certeza em nossos corações de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nesse momento nós vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor mais uma vez. E eu quero convidar a você para que você possa curvar a sua cabeça, deixar de lado tudo o que você estiver fazendo e nesse momento tão especial para todos nós, busquemos a presença do Senhor, confessemos os nossos pecados e vamos também receber
a paz que Ele quer nos proporcionar. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, obrigado por mais esta terna oportunidade que nos concedes neste momento de podermos buscar ao Senhor, confessarmos, ó Deus, as nossas falhas, reconhecermos as nossas más escolhas e entendermos que tão somente somos dependentes da providência do Senhor. Precisamos que as tuas mãos nos sustentem, que elas nos aprumem, que elas nos coloquem na direção certa, aquela que agrada ao teu coração. Para isso, precisamos do teu perdão. Perdoe as nossas falhas. Reconhecemos a nossa fragilidade e tão somente temos a certeza de que precisamos da manifestação do Espírito Santo dentro da nossa alma, nos convencendo de que precisamos da manifestação do poder de Deus. Não somente em cada um de nós, mas também na vida de todos aqueles que nós amamos. Em nome de Jesus, que agora o Senhor possa conceder o perdão a todos os que te buscam neste momento. Que seja assim, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais um louvor ao nosso Deus. Vamos cantar mais um cântico de louvor nesse momento especial, quando nos sentimos aliviados, quando nos sentimos tratados pelo Senhor. Nós vamos louvar a Deus na companhia do nosso irmão Júlio mais uma vez.
Agora nós iremos levar alguns minutos para refletirmos na palavra que o Senhor tem para todos nós nesta noite. E o texto escolhido para esta mensagem se encontra na Epístola Paulina aos Romanos, no capítulo 12, do versículo 17 ao versículo 21. Romanos, capítulo 12, do versículo 17 ao versículo 21. Por favor, me acompanhe na leitura que eu farei deste texto. Mais uma vez, eu repito, Romanos, capítulo 12, 17 a 21. A palavra de Deus nos diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A essência da mensagem nesta noite tem o seguinte tema: triunfando sobre o mal, praticando o bem. Triunfando sobre o mal, praticando o bem. Vamos orar mais uma vez? Pai eterno, obrigado pela palavra que acabamos de ler. Agora somos dependentes, Senhor, de que nos fales conforme o teu coração. Que o Senhor agora esteja tocando na vida dos teus filhos e filhas que nos acompanham neste momento e aqueles que, porventura, em outra ocasião, também terão contato com esta mensagem, que o Senhor possa abençoá-los sobremaneira. Em nome de Jesus, nós clamamos que agora o Senhor esteja nos falando, nos movendo e, através da obra do Espírito Santo, nos preparando para uma nova jornada na tua presença. Assim, oramos a ti, de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O meu objetivo nesta mensagem é compartilhar com você uma reflexão de que nós precisamos aprender o que a palavra nos ensina para vencermos a tendência natural que todos nós temos de praticar o mal. A tendência natural da natureza humana, que é a prática do mal, que sempre tenta nos levar à derrota. Eu quero dizer para você que algo que me deixa de uma maneira incrível, impactado, é que os seres humanos, eles possuem uma capacidade extraordinária para vencer os seus obstáculos, os seus desafios. E isto fica muito claro para todos nós quando observamos o avanço da ciência nos tempos modernos, meus queridos. Isto acontece e nós podemos observar em todo o tempo na área da saúde, onde já até se fala em um transplante de um corpo humano. Algo realmente incrível. Nós podemos perceber os avanços da ciência e no desenvolvimento aí, que está muito claro para todos nós, das vacinas para tratar o nosso
grande inimigo, o grande inimigo da humanidade no tempo presente, a pandemia da Covid-19. E na área da tecnologia, nós também podemos citar alguns exemplos para vocês. No ano de 1920, uma motocicleta desenvolvida, ela conseguiu alcançar a velocidade incrível de quase 170 quilômetros por hora. E depois, 70 anos depois, exatamente em 1990, uma outra motocicleta desenvolvida, ela conseguiu alcançar cerca de 515 quilômetros por hora. Não é incrível? E na área dos esportes, nem se fala. São muitas as possibilidades. As Olimpíadas, elas se repetem e as marcas que pareciam ser impossíveis de serem batidas, elas são superadas pelos atletas e logo aquelas incríveis marcas, elas são deixadas para trás porque virão outros recordes. Meus queridos, o que o ser humano é capaz de fazer? Com toda certeza, muitas coisas incríveis. O ser humano é um ser incrível. Mas o que eu quero dizer para você é que o ser humano continua sofrendo para vencer a sua tendência natural para a prática do mal. Isto é algo que acontece desde os primórdios da humanidade até os dias de hoje. Mas o ser humano jamais conseguiu vencer a sua tendência para a prática do mal. Sabe por quê? Porque isto está arraigado no coração das pessoas, infelizmente. Todos nós temos contemplado em nossos dias cenas que provocam a nossa paciência ao extremo. Não é verdade? As pessoas estão sendo agredidas e agredindo as outras pessoas. Isto porque nós chegamos em um nível chamado de tolerância zero. Infelizmente, desrespeito, gritaria, pedras nas mãos para atirar contra qualquer um que estiver à frente. É isso que nós temos observado nas ruas, nas manchetes dos jornais, em todo o tempo por aí. Basta observar o que se passa nas redes sociais e algo que nos deixa muito mais assustados tem a ver com esta pandemia. Enquanto muitos têm tempo suficiente para incentivar as pessoas até a Terceira Guerra Mundial. Infelizmente, a violência está espalhada por todos os 4 cantos dessa terra. Sem escrúpulos, sem medidas, sem limites. O certo, penso eu comigo, é que há uma luta dentro de nós. E Paulo descreve essa luta com as seguintes palavras. Ele diz assim: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Ele prossegue dizendo assim: isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade, o desejo de fazer o bem, eu não consigo fazer o bem. Eu não faço o bem que eu quero fazer, mas eu faço justamente o mal que eu não quero fazer. Ele diz assim, para concluir: é isto exatamente o que eu sou capaz de fazer. Paulo entendia muito bem a realidade do ser humano. O ser humano, normalmente, ele tende para a prática do mal. Isto acontece por causa da queda. O ser humano, após a queda,
perdeu toda sensibilidade para as coisas boas da vida. Nós só podemos praticar o bem se formos tocados por Deus, se formos movidos por Deus. Porque mesmo se praticarmos o bem, sem sermos movidos por Deus, teremos algum tipo de interesse obscuro em nossas mentes e corações. É por isto que você precisa ter a certeza de que quando agirmos assim, buscando os nossos próprios interesses, buscando a vingança, buscando fazer o mal, nós seremos vencidos pelo mal. Mas como cristãos, nós devemos procurar a vitória que Cristo Jesus nos deu sobre todo e qualquer mal. Mas vem cá, eu não estou dizendo que isto é uma tarefa fácil, preste atenção. Este obstáculo é muito difícil de ser superado, meus queridos. Mas quando nós seguirmos as orientações da palavra de Deus, quando nós observarmos aquilo que a Bíblia nos diz, podemos ter a certeza de que o nosso Deus nos ensina e nos ajudará para que possamos vencer esta triste tendência humana. Eu quero pregar a respeito do tema triunfando sobre o mal, praticando o bem. E em primeiro lugar, eu preciso dizer para você que nós triunfamos sobre o mal, praticando o bem, não retribuindo a maldade com o mal. Esta deve ser a nossa primeira atitude. A nossa primeira atitude deve ser esta: não retribuir a maldade com o mal. É isto que Paulo registra no versículo 17. A nossa tendência é pagarmos no mínimo com a mesma moeda. Infelizmente, é isto que muitas vezes passa de uma maneira sorrateira lá dentro da nossa alma. E olha que se nós formos observar, meus queridos, isso quando nós não vamos muito mais, quando nós não passamos da conta. Eu ainda preciso relembrar que os nossos olhos nos levam a pensar que nós temos o direito de tratar as pessoas da mesma maneira que nós somos tratados. Nós precisamos sempre levar em conta o que Paulo escreve, o que Paulo registra aqui para nós, nesse texto que lemos. Porque isto é uma ordem da Bíblia. Este é o desejo de Deus para o nosso procedimento. E se nós observarmos, se nós obedecermos aquilo que Deus quer para nós, nós poderemos estar em plena sintonia com a pregação que Jesus fez, com o desejo de Jesus, de que nós não devemos resistir o perverso, mas nós devemos oferecer a outra face. É por isso que esse comportamento, esta postura cristã, não é uma tarefa fácil. Conta-se de um novo convertido que se encontrou com um velho amigo dos bares nas proximidades de um bar. E eles conversaram e nas primeiras conversas o ex-bebum identificou-se como sendo um novo cristão, um novo convertido. O seu outro companheiro das portas dos bares resolveu desafiá-lo e desferiu com muita força um tapa no seu lado esquerdo, de uma maneira muito violenta. E aquele novo convertido, assustado, olha para o seu ex-companheiro e recebe a seguinte orientação: cuidado, porque
a palavra de Deus nos diz que nós devemos oferecer a outra face. Então, aquele novo convertido pegou com as suas duas mãos no pescoço do seu ex-companheiro das portas do bar e apertou com bastante força. Então o companheiro protesta: você não disse que é um novo convertido? Eu estava fazendo um teste com você. E aquele novo convertido disse assim: mas eu ainda não cheguei ao Novo Testamento. Eu ainda estou no Antigo Testamento. Eu só li a Bíblia, eu ainda não li a Bíblia toda. Eu só li a Bíblia até aquela parte que diz assim: olho por olho, dente por dente. Queridos, para azar daquele agressor, o novo convertido havia começado a ler a palavra de Deus e ainda estava lá no Antigo Testamento. Ele ainda não havia chegado às páginas do Novo Testamento. Mas nós não temos nenhuma desculpa. Eu não tenho qualquer desculpa plausível. Você também não tem. Eu estou dizendo isso para você porque nós conhecemos a palavra de Jesus. Nós também conhecemos aquilo que Paulo escreveu. Nós acabamos de ler aquilo que Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Roma. E se nós, meus queridos irmãos e irmãs, pagarmos com a mesma moeda, nós estaremos praticando o mal da mesma forma que o nosso agressor. Nós triunfamos sobre o mal praticando o bem. Em segundo lugar, buscando a paz com todos. É isso que Paulo escreve no versículo 18. Eu quero dizer para você que nem sempre é possível estar em paz com todas as pessoas. Nem sempre é possível. Porque, na maioria das vezes, não depende de nós. E porque também muitas pessoas odeiam a paz. Muitas pessoas não querem a paz. Elas têm uma certa ojeriza pela paz. Elas não desejam a paz. Elas não querem que a paz esteja por perto. Existem pessoas que odeiam essa ideia de paz. Elas amam sim a confusão, a intriga, a disputa e a guerra. E essas pessoas também estão buscando essas atitudes em todos os cantos. Não é difícil você encontrar uma pessoa assim. Mas quando depender de nós, é isso que nós lemos na palavra de Deus, nós devemos ter paz com todas as pessoas em todos os lugares. E eu digo para você, até mesmo com aquelas pessoas que são encrenqueiras, aquelas pessoas que são difíceis de se lidar. Nós também precisamos oferecer paz para elas. Quem sabe um aceno de paz? Quem sabe, meus queridos, que com uma atitude pacífica a gente não consiga transformar até mesmo aquela pessoa que pensa em guerra, que pensa em disputa, aquela pessoa que odeia a ideia da paz. Eu quero citar um exemplo para você, e eu quero aqui utilizar a ideia daquela bandeira branca que é levantada quando um exército percebe que está difícil a guerra. Quando se levanta aquela bandeira branca, quando se ergue a bandeira branca, é um simples pedaço de pano que é levantado. Mas aquele pedaço de pano significa que o batalhão precisa parar. Já não há mais motivo para prosseguir a guerra. E Jesus,
lá no Sermão da Montanha, ele nos chama a atenção, ele nos ensina de que alguém que deseja ser feliz nesta vida precisa ser um pacificador. Um pacificador é aquele que promove a paz, é aquele que, aonde vai, leva consigo a paz que recebeu do Senhor. É por isso que eu quero dizer para você que se você deseja ser uma pessoa feliz, você precisa espalhar felicidade. Se você quer colher felicidade, você também precisa plantar felicidade. Só assim é possível vencer o mal. Comece a buscar a paz com todos, porque esta é a vontade de Deus. Nós triunfamos sobre o mal praticando o bem em terceiro lugar, deixando a vingança com Deus. É isso que Paulo nos ensina no versículo 19. Eu digo isso para você porque Deus não nos deu o direito da vingança. Deus fez isso porque Ele sabe muito bem da nossa capacidade de sermos levados e levarmos os outros à desgraça. Deus nos conhece muito bem. E todos nós, não podemos negar, todos nós conhecemos algum caso de vingança que sempre levou a consequências e problemas ainda maiores na vida daqueles que buscaram. Nós temos muitos exemplos no Brasil, na parte nordeste do Brasil, onde famílias promoviam guerras entre elas. Aqui em nosso estado, no Espírito Santo também, no norte do nosso estado, duas famílias travaram uma guerra por muitos anos. E isto levou à perda de muitas vidas. Isto custou para as duas famílias os queridos que foram assassinados por causa daquela guerra sem sentido e desmedida. Nós triunfamos sobre o mal, meus irmãos, quando nós praticamos o bem. Eu quero dizer para vocês que a vingança, ela é como uma bola de neve. E ela vai crescendo, ela vai tomando forma, ela vai se agigantando até levar todas as pessoas que estão envolvidas à derrota. É isto que a vingança provoca em nossas vidas. E eu ainda preciso te dizer que a manifestação do mal que habita dentro do ser humano, ela é incentivada pelo nosso adversário, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, o diabo. O diabo, ele não pode ler os nossos pensamentos porque ele não é onisciente. O diabo, ele pode até não saber o que se passa no nosso coração porque ele não é Deus. Mas ele é antigo, ele é muito esperto e ele sabe, ele conhece os seus gestos, ele conhece a sua maneira de olhar, ele conhece quando você fecha os seus punhos, quando você arregala os seus olhos de uma maneira estranha para Deus. Eu quero dizer para você que Ele tem incentivado muitas pessoas à derrota. Infelizmente, muitas delas estão caindo em nossos dias. A vingança, ela é sutil. Ela é tão sutil que ela pode se manifestar até mesmo em aparentes pequenas coisas dentro de um ambiente da igreja. Esse desejo de vingança também pode acontecer com você. Pode acontecer comigo. Esse desejo não colabora em nada com a coletividade, com a comunhão, com as atividades da comunidade.
aquela ideia de que ele falou sem saber, ela falou sem saber. E eu quero dizer que eu vou inventar também algumas coisas a respeito dele ou a respeito dela. Ele não me cumprimenta, ela não me cumprimenta, então eu vou fazer da mesma maneira. Quando a gente se comporta assim, tudo fica de acordo com o que o diabo gosta, com aquilo que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, mais deseja. E façamos o mal. Nós não podemos permitir que tenhamos esta atitude. Por isso, para vencermos o mal, nós temos de deixar a vingança com Deus. Ela pertence a Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus sabe o que faz. E Ele retribuirá, se for preciso, conforme a sua vontade. É boa, agradável e perfeita. Em derradeiro lugar, nós triunfamos sobre o mal praticando o bem, quando retribuímos a maldade com o bem. É isso que Paulo nos ensina no versículo 20. Este, penso eu, que é o golpe de misericórdia, o golpe final na maldade. Nós podemos golpeá-la, retribuindo a maldade com o bem, meus irmãos. Retribuir com o bem é uma atitude de quem de fato e verdade ama o Senhor Jesus. E nós precisamos agir de forma positiva com aqueles que usam do mal até mesmo para nos atingir. Tire do seu coração esse desejo de guerra, esse desejo de disputa, essa vontade de provocar os outros para se ver envolvido em algum tipo de intriga. Isso não vale a pena. Eu preciso lhe dizer que se alguém nos faz o mal e nós retribuímos este mal com o bem, no mínimo, nós vamos deixar aquela pessoa confusa. Você pode ter certeza disso? Sabe por quê? Ao que parece, quando nós praticamos o bem contra o mal que nós recebemos, com certeza aquela pessoa vai ficar envergonhada. E nós poderemos contribuir até mesmo para que aquela pessoa seja levada ao arrependimento, para que ela também aprenda a vencer o mal que também atormenta a vida dela. A Bíblia está dizendo que nós amontoaremos brasas vivas sobre a cabeça das pessoas que nos agridem e nós devolvemos praticando o bem. É muito interessante que esta referência aqui de Paulo está ligada a um ritual que era praticado lá no Antigo Egito, segundo os comentaristas, onde a pessoa que queria demonstrar publicamente o seu arrependimento, ela levava sobre a sua cabeça uma bacia cheia de brasas vivas. É uma bonita figura para descrever aquela pessoa que recebe o bem em troca do mal que ela praticou. A pessoa pode ficar de cabeça quente de verdade. O caminho da vitória sobre o mal sempre será o caminho indicado pela palavra de Deus. O caminho que a Bíblia aponta para todos nós. Retribuir o mal com o bem. Eu quero concluir e quero aqui falar sobre um episódio que aconteceu na vida do grande presidente americano conhecido como Abraham Lincoln. E este episódio que eu vou lhe contar descreve muito bem a força que há em apagar o mal praticando o bem. Conta-se que Lincoln tinha um inimigo que era um inimigo declarado, um inimigo implacável.
Ele se chamava Edward Stanton. E em todas as oportunidades, esse adversário de Lincoln aproveitava para atacar publicamente o presidente. Mas o tempo passou e mesmo sendo difamado por aquele inimigo, que era um inimigo ferrenho, Lincoln conseguiu ser eleito o presidente dos Estados Unidos. E a surpresa de todos, e a preocupação também dos assessores de Lincoln, é que ele, assim que toma posse, ele convida o seu inimigo, com o qual ele tinha grandes dificuldades de se relacionar, para que ele pudesse usar as suas qualidades a serviço do povo americano. Então, Lincoln convida Stanton para ser um dos seus ministros, para fazer parte do ministério da presidência de Lincoln. E durante o governo de Lincoln, ele tratou aquele ex-inimigo como um grande amigo. E aquele ex-inimigo de Lincoln foi nomeado, foi escolhido para ser o ministro da guerra. Alguns anos depois, pela ocasião da morte de Lincoln, enquanto o corpo estava sendo velado, o inimigo, o ex-inimigo de Lincoln, Stanton, completamente mudado, completamente transformado a respeito da pessoa de Abraham Lincoln, ao lado do caixão, ele dizia assim, de uma maneira emocionada: aí está o maior governante que já existiu. Não existem evidências de que ele tenha dito isto apenas porque o presidente estava morto. As evidências que nós temos, segundo os historiadores, é que ele realmente estava demonstrando ali com aquelas palavras uma prova de que é possível vencer o mal com o bem. Por isso, meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, você que está me ouvindo agora, não desanimem. Estejam sempre com os olhos abertos. Continuem a luta. Lembrem-se das sábias palavras da palavra de Deus. Lembre-se sempre daquilo que Jesus nos ensina, daquilo que nós lemos aqui, em Romanos, capítulo 12, do versículo 17 ao 21. Não deixem que o mal vença vocês. Não permitam que isto aconteça em suas vidas, mas procurem sempre vencer o mal com o bem. Com toda certeza você terá muitas oportunidades para ficar indignado, para ter raiva, para olhar para as outras pessoas com desejos que não são agradáveis aos olhos do Senhor. Mas o Senhor quer te ajudar. O Senhor quer mudar este fato triste que tem acontecido na vida de tantas pessoas. Basta que você abra o seu coração. Abra o seu coração para que o Espírito Santo possa agir, possa tocar e transformar tudo o que precisa ser mudado em sua vida. Pense nisso, fale sobre isso, viva isso. Eu quero orar com você mais uma vez. Nosso Deus, a tua bondade acaba de nos encontrar neste momento especial. E agora nós queremos reconhecer
que muitas vezes somos tomados pela ira. Muitas vezes, ó Deus, atitudes abomináveis estão presentes em nossos corações e nós não temos forças para enfrentá-las. Nos submetemos, nos rendemos e somos tomados por elas. Nós sabemos que elas não agradam ao Senhor. Não é esta a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos ser exemplos de vida neste lugar. Neste momento tão difícil para toda a humanidade, onde as pessoas são mais violentas, as pessoas estão desesperadas, as pessoas não têm certeza do futuro. Que o Senhor possa nos ajudar para sermos mais comprometidos com a palavra que acabamos de ouvir. E possamos aprender que há um triunfo sobre o mal quando nós praticamos o bem. Esta é a vontade do Senhor Jesus para todos aqueles que são filhos e filhas do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta semana, para que tenhamos uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. Para que sejamos testemunhas do Senhor em todo e qualquer lugar. Que as nossas palavras profiram vida. Que as nossas atitudes demonstrem na ponta de nossos dedos o compromisso que nós temos com o autor da nossa fé e da nossa esperança, que é o Senhor Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno do nosso Deus, o nosso Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a Igreja do Senhor Jesus, o povo do Senhor Jesus, que está espalhado sobre esta terra, permaneçam para todo sempre. Amém. Jesus te abençoe. O desejo de todos nós que pertencemos aqui à Igreja Presbiteriana do bairro José de Anchieta, no município da Serra, no estado do Espírito Santo, nós desejamos que você tenha uma semana rica, uma semana abençoada, cheia de vitórias, principalmente praticando o bem em todo o tempo. Eu também preciso deixar aqui uma informação para os membros da igreja, aqueles também que querem cooperar conosco. Nós conseguimos criar, uma conta da igreja no PicPay, ela está funcionando. Temos lá um código e através daquele código, QR Code, você pode entregar a sua oferta, entregar os seus dízimos, você pode contribuir e cooperar com o trabalho que é promovido aqui pela nossa igreja. Que o Senhor te abençoe. Tenham todos uma ótima semana. Até o nosso próximo encontro.